Cidade Universitária Entrevista. Produtos químicos. Quais os riscos para a sua saúde e meio ambiente? Não há como negar a importância das substâncias químicas, principalmente pela sua capacidade de transformar-se por intermédio da indústria nos mais diversos produtos, com funções que vão desde a simples limpeza de uma residência ou estabelecimento até com o de um motor, impulsionador do segmento industrial. Para falar sobre esse assunto, recebemos no Cidade Universitária Entrevista desta semana o professor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Pedro Dias, que vai falar sobre a relação entre os produtos químicos e o meio ambiente. Professor, um prazer tê-lo aqui numa semana aí. Desde a semana passada tivemos a tragédia lá em Brumadinho. Todo o país está assim, muito triste com o que aconteceu e realmente temos que ter um pouco mais de cuidado, com o nosso meio ambiente, com esse ar que nós respiramos. É um prazer tê-lo aqui para a gente bater esse papo aqui com nossos ouvintes. Boa tarde, agradeço o convite e estou à disposição para contribuir naquilo que é da minha área de estudo, de perseguição do conhecimento ao longo desses 18 anos que eu moro no Brasil. Então, professor, eu queria saber quais os principais riscos dos produtos químicos para o meio ambiente. Primeiro, para entendermos o risco que um produto químico causa ao meio ambiente, precisamos compreender o que é o meio ambiente. E pela definição mais básica que sabemos do meio ambiente, é tudo aquilo que nos rodeia. O que nos rodeia? É a água que consumimos, é o ar que respiramos, é os alimentos que ingerimos, é a vegetação que temos uma relação direta de troca de produtos químicos, enquanto precisamos do oxigênio liberado pelos vegetais, liberamos o dióxido de carbono que os vegetais utilizam para o seu metabolismo, é o solo que temos o contato direto, onde pisamos, dormimos, plantamos os vegetais que precisamos. Então, note que temos uma relação direta com o meio ambiente. Então, tudo que ingerimos, tudo que bebemos, o ar que respiramos, são produtos químicos. O oxigênio, por exemplo, que precisamos, ele está no ar atmosférico. Só que não temos como efetivamente utilizar somente o oxigênio do ar sem agregar os outros componentes químicos que ali estão. Então, tudo que uma indústria utiliza, processa de químico e lança para o meio ambiente e acaba parando no ar, esse químico é diretamente ingerido pelos animais, incluindo o homem. Então, note que temos uma relação direta com os produtos químicos e precisamos ter o cuidado de conhecer a composição do ar que respiramos para assim evitarmos determinadas doenças que cada químico causa à saúde do homem e outras formas de vida. E tem como dimensionar esses danos? Não tem como não dimensionar, é só você olhar a nossa volta. Quais as doenças que acometem o homem ao longo do tempo? São doenças causadas por químicos, Doenças respiratórias são causadas por produtos químicos. Então, quando um cidadão fica doente e vai a um médico, a uma unidade hospitalar, à busca de um atendimento, certamente o desequilíbrio que é possível ser causado quando ele busca um médico é por um químico ou uma bactéria. Mas a maior parte das grandes cidades mundiais hoje é acometido pelos químicos lançados por veículos, que hoje todo mundo quer ter um automóvel à sua disposição, e no processo de combustão dos combustíveis fósseis utilizados, você lança os químicos para o meio ambiente. E esses químicos acabam parando, infelizmente, no nosso organismo. Contaminação dos recursos hídricos, destruição da vida aquática, efeitos sobre a vegetação, destruição da camada de ozônio, efeito estufa. Desses danos, queria que o senhor falasse um pouco sobre a destruição da vida que vem sendo ocasionada por todas essas questões que eu citei aqui, sempre acomete de várias catástrofes e que mexe diretamente com a vida das pessoas. Bom, podemos observar ao nosso redor, somos um país abençoado por um belo litoral, e quando você para e faz uma observação do litoral nosso litoral brasileiro e outras partes do mundo, onde você tem falta de saneamento, o que você encontra nesse litoral? São os resíduos sendo lançados diretamente no mar. E as pessoas ficam impossibilitadas de utilizar o litoral para fins de recreação, de lazer, porque o mar está poluído.
Eu vou citar um exemplo que é do conhecimento de todo morador aqui de São Luís. O rio Bacanga, por exemplo. Quando você conversa com os pescadores que utilizam o rio, eles relatam claramente que existe hoje falta de determinadas espécies de peixe que antigamente existiam ali no rio. Por quê? Porque a água está totalmente contaminada, né? Está poluída com os esgoto que sai da cidade de São Luís. Então, esses aspectos, quando fala dos produtos químicos no meio ambiente, são essas reduções de outras formas de vida que você também tem. Ou a impossibilidade do homem utilizar determinados recursos naturais para o seu bem, para o seu dia a dia. Os próprios manguezais também. Exatamente. Aí, por exemplo, a Lagoa da Jansen, né? Fica numa área nobre da cidade, mas é um meio natural hídrico que existe ali e que afasta as pessoas de utilizarem aquele espaço. Então, essas alterações ambientais causadas pelo próprio homem já é perceptível no nosso dia a dia que o maior prejudicado dessas alterações é o próprio homem, né? De modo que, quando altera as condições do meio ambiente, ele fica impossibilitado de usufruir aquele meio ambiente, né? Então, são esses aspectos que o homem começou a perceber ao longo dos últimos 20 anos, né? Se a gente parar e voltar um pouco atrás, a Eco 92 que ocorreu aqui no Brasil, que o mundo chamou para si a responsabilidade de falar das questões ambientais de uma forma aberta, envolvendo toda a sociedade. E o que está acontecendo no Brasil, né, não é de se estranhar, porque se pararmos para refletir sobre a nossa política nacional do meio ambiente, ela é de 81. De 81 a 2019, o que mudou em relação à questão ambiental no Brasil? Ou paramos para dar a devida atenção à questão ambiental, ou continuaremos tendo situações que, infelizmente, assolam a nossa sociedade, como o que aconteceu recentemente em Minas Gerais, em Brumadinho. Então, observe que são ciclos de repetição de erros humanos que afetam o próprio homem. Mariana, né? Exatamente, a questão de Mariana. Não está nem com 3 anos completos. Ocorreu lá em Minas Gerais também esse mesmo processo de rompimento de barragem. Professor, esse tipo de impacto no meio ambiente, como aconteceu em Brumadinho e em Mariana e em Brumadinho agora, é um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Porque a gente vê peixes mortos, quer dizer, ali onde era uma área onde as pessoas sobreviviam da pesca, da agricultura, aquilo ali demora quanto tempo, por exemplo, vamos supor, para se restabelecer? Bom, são situações que não temos uma escala temporal para prever o que vai ocorrer ali naquele recurso natural que foi afetado, mas algumas coisas imediatas foram observadas, né? Foram a principal, as perdas de vidas humanas que foi observado ali, alguns animais, a própria vida aquática ali não será mais a mesma. Eu não posso lhe precisar o tempo que isso será restabelecido, porque vai depender da capacidade de autodepuração daquele corpo hídrico, né? Qual é a condição daquele recurso hídrico de incorporar, né, dentro das suas limitações, aqueles resíduos lançados ali, né? Só o tempo dirá, mas que as consequências para o homem virá ao longo do tempo, enquanto aquele recurso hídrico ali existir, enquanto os rejeitos que ali foram lançados tiver capacidade de ser transportado pela água até outros lugares, distante do lugar onde ocorreu o acidente, continuaremos sentindo as consequências desse acidente. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor da UFMA, Fernando Pedro Dias. E estamos falando sobre a relação entre os produtos químicos e o meio ambiente. Professor, um outro questionamento, existe alguma lei que faça a regulamentação do descarte e armazenamento de produtos químicos no Brasil? Existe sim. Existe a Lei 12.305 de 2010, que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, né? Se você parar para observar que passou mais de 8 anos que essa lei foi regulamentada, e é uma lei que veio para dar um norte à questão da produção de resíduos no Brasil, em todo o território brasileiro. Então, não é uma lei nova, porque ela está dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, né, onde todo cuidado deve ser observado com a questão ambiental. E, para mim, não precisava uma lei específica para você ter um entendimento de que todo resíduo que
que você produz na sua casa ou em alguma empresa, uma indústria, ela precisa ser dado um tratamento devido. É só você parar e observar o que a gente faz com o nosso lixo. Quando você arruma a sua casa, tudo que você não precisa, você tenta dar um destino a isso. Algumas pessoas rebolam no mato, como se diz numa linguajar popular, e tem pessoas que têm uma consciência ambiental maior. Dá um destino correto aos seus Separar resíduos. o lixo, então. Exatamente. Separar e dar ao indivíduo encaminhamento. Colocar no ecoponto. Exatamente. Então, são questões que devem ser observadas, porque está muito bem claro na Lei 12.305 de 2010, que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Agora, professor, eu queria trazer outro tema, né? A discussão com relação à saída ou não do Brasil da questão da cor do clima e também desse afrouxamento inclusive dessa legislação, né? Que há uma legislação muito rígida, etc e tal. Aí veio a tragédia e todo mundo está repensando em fiscalização, porque a gente percebe que além desse que aconteceu em Mariana, Brumadinho, a gente vê que nos manguezais, por exemplo, Jussarais, tudo são destruído, tudo passado por cima. Eu queria a sua avaliação e dizer, é o impacto que pode alterar a questão ambiental onde nós moramos. Olha, infelizmente no Brasil, algumas coisas que não deveriam ser politizadas acabam sendo politizadas porque a política faz parte do nosso dia a dia. A questão ambiental é algo que qualquer pessoa consciente sabe da sua importância. Mas infelizmente algumas pessoas ainda não conseguem separar, ou seja, não conseguem visualizar que a questão econômica e a questão ecológica jamais deverá ser separada. Ou seja, a questão econômica, para você ter uma economia forte, você precisa ter um meio ambiente forte, um meio ambiente preservado, um meio ambiente em equilíbrio. Porque quando você tem um meio ambiente desequilibrado, você terá pessoas incapazes de fazer a economia movimentar. Porque certamente você terá uma sociedade doentio. Então essa questão, ela surgiu recentemente pelo governo atual, o atual presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, levantou esse questionamento de retirar o Brasil de alguns acordos, entre eles o Acordo de Paris, mas graças a Deus o seu ministro do Meio Ambiente conseguiu contornar essa questão. Aí infelizmente veio essa tragédia, esse crime ambiental, né, que anteriormente chamei de acidente, não é acidente, é um crime ambiental, e eu acho que vai trazer uma nova discussão, um novo olhar sobre a questão ambiental. Como observar a questão ambiental sob o aspecto econômico? Ou continuaremos dando ênfase à questão econômica, ignorando o desequilíbrio causado ao meio ambiente, ou começaremos a observar o meio ambiente tentando fortalecer a economia local. Uma última pergunta aqui no nosso programa de hoje, professor, já lhe agradecendo. Eu lhe pergunto que em áreas que tenham sofrido poluição por produtos químicos, o que pode ser feito para diminuir a degradação do meio ambiente? Eu até lhe falei, né, muitas indústrias às vezes colocam esses resíduos em áreas de vegetação e há uma preocupação do Estado, do governo brasileiro em que possa diminuir esse impacto? Existe várias técnicas já estudadas, consolidadas academicamente, como a biorremediação, a fitorremediação. São técnicas do mundo acadêmico que já mostraram que existe sim uma capacidade de você tentar contornar algumas situações de desequilíbrios ambientais, né? No caso específico do acidente de Brumadinho, infelizmente temos que esperar essa lama parar de escorrer, porque ele ainda está sendo carreado pela água do rio. 1 km por hora. Exatamente. Para que depois a gente possa fazer um dimensionamento do quão necessário será as medidas a serem adotadas para tentar contornar aquele problema específico, né? Hoje eu não tenho condições de te responder especificamente que existe uma técnica A ou B para contornar aquela situação. Infelizmente, eu acho que o volume do crime é maior do que a capacidade de resposta que a nossa sociedade tem hoje para contornar aquela situação. Agora, as energias renováveis é um caminho, né? Bom, sempre foi, né? Sempre Sim. foi e sempre será, né? Eu acho que estamos num ciclo de desenvolvimento que cobra do ser humano a capacidade de utilização de energia mais limpa,
das tecnologias mais limpas, chamado P+L, de aplicação de alternativas sustentáveis, né? O modelo que a humanidade veio experimentando desde a Revolução Industrial até os dias atuais já nos mostrou claramente que ela está esgotada sob o ponto de vista de sustentabilidade. Ou seja, os químicos que advêm dessas tecnologias mais antigas mostram claramente que a sociedade não aguenta mais esses químicos, né? Precisamos adotar o uso de energia mais limpa, como a energia solar, a energia eólica, a energia da biomassa, que o Brasil é um país fantástico com reservas de biomassa, entre outras energias que podem substituir algumas tecnologias mais sujas. Em relação à questão da mineração, é algo que a humanidade precisa, mas também os investimentos para utilizar a tecnologia mais segura, mais limpa, também a humanidade precisa. E me parece que não é o que aconteceu no estado de Minas Gerais e em algumas regiões aqui do Brasil. Professor, eu tinha dito que era a última pergunta, mas realmente chegando na reta final do programa, ficaríamos aqui mais tempos conversando, mas assim, me parece que essa ideia de sair do Acordo de Paris, desses acordos, incomoda bastante os pesquisadores, o povo brasileiro, porque parece que o Brasil é um país de vanguarda nessa questão ambiental, apesar dessa tragédia, mas existe uma preocupação, muitos pesquisadores, de conhecer a fauna, a flora, a questão climática, e o Brasil é um pulmão do mundo, como se fala internacionalmente. Eu queria que as suas considerações finais falassem desse assunto e desde já lhe agradeço e até a próxima. Olha, é uma questão interessante porque algumas pessoas que não entendem a questão ambiental às vezes colocam essa questão como se fosse um freio para o desenvolvimento do Brasil, mas é o contrário. Quando você valoriza a questão ambiental, você tem um desenvolvimento econômico mais seguro. É só você parar e observar o que aconteceu em Brumadinho. Se a Vale tivesse todo o cuidado de utilizar uma tecnologia mais segura, não terá problemas de ter tido seus bens bloqueados pela justiça, de 1 bilhão ou mais de 1 bilhão de reais. Quando você não respeita a questão ambiental, sempre você vai barar na questão legal. Você vai cometer um crime e a justiça vai pegar no seu pé e você vai ter que tentar contornar essa situação. E o brasileiro deve colocar na sua mente claramente o seguinte: o Brasil sediou a Eco 92 e não tem mais como ela voltar atrás. A Eco 92 foi a porta para o mundo se acordar para a questão ambiental. E ocorreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então não tem mais como o Brasil querer sair. É a mesma coisa que acontece na Europa. A Inglaterra querendo sair da União Europeia. Viram a confusão que ali deu. E é uma questão menos complicada que a questão ambiental. Então o Brasil pode ser um protagonista na questão ambiental, ao mesmo tempo na questão econômica, porque o Brasil ainda tem muito a se desenvolver, só com um desenvolvimento mais ecológico, um desenvolvimento mais ambientalmente seguro. É isso que está sendo pedido ao mundo hoje, né? Não é a exclusividade do Brasil, não é uma questão só nossa no Brasil, é uma questão do mundo. Pare e observe o mundo. Antigamente os incineradores eram instalados a qualquer custo e viu-se que os incineradores eram fontes potenciais de contaminação do meio atmosférico. Aí foi-se buscando tecnologias para alterar esse mecanismo de dar vazão aos resíduos. Então a questão ambiental não é algo contrário ao desenvolvimento econômico, muito pelo contrário, são aliados em comum, a questão ecológica e econômica. Agradeço o convite e estarei sempre à disposição que for necessário para esclarecer essa questão ambiental, porque eu sou um adepto da questão ambiental e econômica ao mesmo tempo. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com o professor Fernando Pedro Dias. Conversamos sobre a questão da relação entre os produtos químicos e o meio ambiente. Desde já agradecendo ao professor pela sensibilidade, pelo carinho aqui com a nossa Cidade Universitária Entrevista e que ele venha mais vezes, porque é um assunto que está sempre em voga, é um tema que está sempre em discussão na sociedade brasileira e sociedade mundial. Com produção de Adriana Menezes, edição de áudio de Anderson Rodrigues, coordenação geral de Marcos Belfort. Eu sou Newton César. Um abraço a todos, uma boa semana e até o próximo programa. Até lá! Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.